Oi, gente, tudo bom? Vamos conversar um pouco sobre a União Europeia, sobre o que foi a Europa um pouco antes do bloco, mas principalmente o processo de construção do bloco econômico, União Europeia, e um pouco sobre o que é a Europa hoje. Primeiramente, é importante frisar que a formação da União Europeia, a ideia de uma Europa unida, a ideia de uma integração no continente europeu é muito mais antiga do que o que vai ocorrer na segunda metade do século XX. Hitler já falava sobre isso no início do século XX, sobre uma Europa unificada. A própria ideia nazista era de uma unificação da Europa. Napoleão vai falar sobre isso também no século XVIII e em alguns outros períodos da história do continente. Mas, basicamente, essa ideia da formação do bloco União Europeia vai se dar no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente com o apoio dos Estados Unidos, e esse apoio vai se dar muito através de um processo conhecido como Plano Marshall. O Plano Marshall vai ser uma ajuda econômica que o governo americano vai ceder para alguns países do continente europeu, países esses que eram alinhados à política capitalista dos Estados Unidos. E acaba com esse dinheiro vai haver uma reconstrução tanto econômica quanto política do continente. O ponto de partida do que viria a ser a União Europeia vai se dar em 1948, com a formação de um bloco conhecido como Benelux. Benelux vai ser um bloco que vai ter a Bélgica, por isso o BE, a Holanda, e o NE vem do nome original da Holanda, que é Netherlands, que é terras baixas, Nether de baixas e Lands de ilha, de terra, e Lux de Luxemburgo. São três países muito pequenos do norte da Europa, são três países que economicamente nem eram tão fortes na época, mas eles conseguiram entender que somente a partir de um processo de união entre esses países é que um processo de reconstrução, principalmente econômica, seria possível. E aí você tem a bandeira da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo. E essa reconstrução ela vai ser fundamental porque ela vai passar uma ideia para a Europa de que é possível haver uma reconstrução dentro de um processo de união, bem diferente daquilo que vai levar à desconstrução do continente europeu na virada do século XIX para o século XX, naquele período do imperialismo em cima da África e do neocolonialismo em cima da África, onde você vai ter uma política muito isolacionista e muito nacionalista de alguns países europeus, principalmente como a Alemanha ainda sob o domínio do Kaiser. A Rússia também vai passar por esse processo com o domínio do czar e o próprio Reino Unido, que já era a maior nação imperialista da época. E eles vão adotar um processo conhecido como União Aduaneira, que nada mais é do que um dos estágios do que são os blocos econômicos. A União Aduaneira ela vai consistir numa zona de livre comércio e na adoção de uma tarifa externa comum. E já eu falo um pouco mais sobre isso. Um breve resumo, só um lembrete do que são esses blocos econômicos. Os blocos econômicos eles vão ser uma união entre nações, uma união econômica, política, às vezes social e cultural, só que ela vai se dar em 4 estágios, onde nós temos a chamada zona de livre comércio, onde você vai ter uma redução ou uma eliminação de barreiras alfandegárias, vai ser uma relação primeiramente entre os países membros do bloco. O segundo estágio vai ser a união aduaneira, que esse segundo estágio é o estágio onde a Benelux vai adotar como pontapé inicial do bloco, e ela vai consistir principalmente na chamada tarifa externa comum, que é uma tarifa alfandegária unificada entre os países do bloco, para qualquer país que tente negociar com eles vai pagar o mesmo imposto. O passo seguinte vai ser o chamado mercado comum, e aí agora você vai incentivar uma relação entre os habitantes desse país, desse bloco econômico. Até que também é conhecido como a política das 4 liberdades, aonde você vai ter uma facilitação entre, ou melhor, você vai criar uma zona de livre circulação de pessoas, de bens, serviços e capitais, e o quarto e último estágio, que é a chamada União Econômica e Monetária, cujo único bloco que conseguiu chegar nesse estágio foi a União Europeia. Essa União Econômica e Monetária ela consiste principalmente na adoção de uma moeda única e numa unificação política, econômica, social, cultural e alguns outros aspectos. Voltando para o que é a União Europeia, em 1950 vai surgir um projeto conhecido como Plano Schuman. O Plano Schuman vai ser uma ideia de um político conhecido como Robert Schuman, que ele vai propor a unificação das siderúrgicas da Alemanha, da França e da Itália. Por que Alemanha, França e Itália? Tanto a Alemanha quanto a Itália fizeram parte dos chamados países do eixo na Segunda Guerra Mundial, que eram os países inimigos dos aliados. Quem eram os aliados? A França, os Estados Unidos e o Reino Unido. A França e a Alemanha já tinham problemas desde a Primeira Guerra Mundial devido ao Tratado de Versalhes.
O grande objetivo de Robert Schuman, que posso dizer que é o primeiro grande objetivo, é criar uma esfera de paz dentro da Europa, cujo objetivo dessa paz era garantir que não ocorreria uma terceira guerra mundial e também passar uma mensagem clara para o resto do continente, onde, se ele conseguir unificar dois grandes inimigos, principalmente uma unificação econômica, onde eles conseguiram colocar de lado os problemas políticos dele, qualquer outro país conseguiria fazer o mesmo. A partir do passo do Plano Schuman, em 1950, em 1957 vai ser criada a CECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, já a partir da unificação dessas siderúrgicas, onde você vai unir os países da Benelux, e você vai começar um processo muito mais profundo de união. Tanto é que você vai ter a criação do chamado Parlamento Europeu, onde você vai entrar num aspecto político. Aqui já começa a ter o grande embrião do que vai ser no futuro a União Europeia. Aqui nós temos a bandeira da CECA. Tanto é que a CECA ela vai ser conhecida como a chamada Europa dos Seis e vai dar muito certo. A partir disso, em 1957 vai ser assinado o chamado Tratado de Roma, onde a Europa vai dar o pontapé inicial para que ela se torne um mercado comum. Vai dar tão certo que em 1973, o Reino Unido, que sempre se manteve à parte disso, vai passar a fazer parte desse bloco econômico. Eu costumo dizer que o Reino Unido ele nunca fez parte 100% da União Europeia. Ele sempre teve um pé dentro e um pé fora. Tanto é que nós tivemos o referendo agora em 2016, do chamado Brexit, mas o primeiro referendo do Reino Unido para definir se continuaria ou não no bloco foi feito em 1975, exatamente 2 anos depois da adesão do Reino Unido a esse bloco. Só que esse primeiro referendo deu um aspecto favorável. A população do Reino Unido optou por continuar participando do bloco. E o segundo referendo vai ser esse que nós tivemos em 2016, conhecido como Brexit, que nada mais é do que um anagrama com o termo BR de Britain e exit de saída, onde já houve uma decisão desfavorável, onde eles escolheram sair desse bloco econômico. Em 1985 você vai ter uma grande mudança que já vai desenhar o que virá a ser a União Europeia no futuro, que é o chamado espaço Schengen. O espaço Schengen ele vai criar um espaço de livre circulação de pessoas dentro do bloco econômico. E ele vai também trazer um aspecto de adesão opcional do país do bloco, onde não serão somente países da União Europeia que farão parte do espaço Schengen. Num primeiro momento, somente 5 países irão aderir a esse novo aspecto. E hoje, em 2011, nós temos, a União Europeia hoje tem 28 países, mas em 2011 somente 25 países aderiram ao espaço Schengen. Desses 25 países, somente 15 que realmente adotaram ele em 100% das suas características. Mais uma vez, o Reino Unido é um país que não vai adotar o espaço Schengen. Em 1992 vai ser assinado o chamado Tratado de Maastricht. E é ele que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje por União Europeia. Vai ser adotado o nome União Europeia. Aí você vai ter uma profunda integração política, econômica, social e cultural no bloco. Vai ser adotado o euro, e o euro vai ser adotado no dia 1º de janeiro de 1999, como moeda única dentro desse bloco econômico. E hoje é conhecido como a atual Europa dos 28. Mais uma vez, o Reino Unido vai ser um dos países que não vai adotar o euro como moeda única, assim como a Suécia. Só relembrando aquilo que eu disse anteriormente, o Reino Unido vai ser um país que ele sempre vai ter um pé dentro e um pé fora do que hoje nós conhecemos por União Europeia. Aqui nós temos a bandeira da União Europeia, que representa os países que assinaram aquele Tratado de Maastricht, e hoje nós temos aqui a bandeira do que é mais ou menos a União Europeia. Dentro dessa bandeira nós temos o Reino Unido, que é o primeiro país que questionou a participação dentro desse bloco. E nós temos outros países, como por exemplo a Suíça, que não fazem parte da União Europeia, como a Islândia, que não faz parte da União Europeia, mas são países que eles têm acordos com o bloco e acabam usufruindo de algumas características deles. Países como, por exemplo, a Turquia deram entrada no processo, mas devido a alguns problemas políticos na Turquia, acaba que essa entrada da Turquia no bloco econômico ela foi colocada em stand-by. E aí você não tem uma decisão mais ou menos qual vai ser o futuro da Turquia. E principalmente nós temos países do leste europeu, como a Ucrânia, que estão abrindo mão de participar da CEI, que é um bloco econômico liderado pela Rússia,
desde 1991, mas eles estão tentando migrar rumo à União Europeia para usufruir das benesses e do investimento que a União Europeia traz para alguns países que fazem menção ao bloco. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de aulas, coloca aqui embaixo nos comentários. E se gostou, clica em curtir.